Mas a nível do Parlamento, insisto eu, não há pontes para o diálogo no que toca à divisão político-administrativa? Há pontes, entretanto não vamos nos esquecer que a nível do Parlamento são grupos parlamentares que dependem das suas direções político-partidárias. E o grupo parlamentar maioritário tem que fazer a vontade do seu líder. E é aqui onde eu sempre digo, onde se calhar a coisa se enviosa. Porque muitas vezes o presidente João Lourenço esquece-se que é presidente do MPLA e depois posiciona-se de um lado, mas em contravenção daquilo que devia ser, o que devia fazer como líder do partido. Porque ele é, de facto, é presidente do MPLA. Não pode passar a percepção, porque repare, mesmo essa questão do próprio pacote legislativo autárquico. A dada altura, ele está dizendo, não, isso depende do Parlamento. Tudo bem. Os deputados têm que fazer a legislação necessária para isso. Só que ele é o presidente de um dos partidos e, por sinal, com maioria no Parlamento. Então, se houver vontade da sua parte, os seus parlamentares vão fazer no âmbito de uma estratégia aquilo que é a visão do seu líder. Agora, quando o mesmo executivo, ora quer autarquias, ora quer divisão política administrativa, está a revelar que não sabe o que quer, porque os dois entes são distintos. Sim, mas no final na sua natureza, são entes distintos. Entes distintos, mas o mesmo ser humano. Sim, não, que por um lado é chefe do governo, por outro lado é presidente do partido. Sim, mas eu estou a dizer entes distintos, as autarquias e a divisão política administrativa. Tem que se definir o que é que quer fazer. Porque ali agora está a baralhar e depois o que é que vai acontecer, Alves? O tempo vai passando, o mandato vai acabando e no final das contas fazemos balanços e não se fez absolutamente nada. Aliás, a grande questão que se coloca é mesmo esta. Acredita que teremos autarquias antes de 2027? Tem que haver autarquias, porque caso contrário, e aqui pronto, vai-me obrigar a fazer assessoria para os outros. Caso contrário, o MPLA afunda-se definitivamente. Porque é o que eu estou a dizer, chega do governo tornar-se num governo surdo. Está mais do que claro que a sua surdez não lhe tem ajudado. Mas em todos os setores. Admitindo que a maioria parlamentar do MPLA aprove a lei sobre a divisão político-administrativa para entrar em vigor ou começar a ser implementada a partir do próximo ano. Como é que ficará? É assim, admitindo esta hipótese, a própria confusão na sua gestão vai aumentar, porque é o que eu estou a dizer. Alves, neste momento, fazer a divisão política-administrativa no estilo de governação que se tem feito e com o sistema político que temos é dar tiro no próprio pé, passe a expressão. Não tens como fazer andar isto. Não tens. Porque efetivamente o país está completamente desestruturado. Mas a necessidade de se aproximar os serviços administrativos das populações não é um argumento suficientemente válido e realista? É melhorar os entes existentes. Não precisa. Alves, tu és pai de uma família, tens 3 filhos. E de repente você está com vontade, quer aumentar, quer fazer mais 1, quer fazer mais 2. Mas você não sabe como depois sustentar os 2 que nascem. Você precisa dos filhos? Ou precisa ainda melhorar a condição dos 3 que já estão vivos? É a mesma coisa na governação, para sermos mais pragmáticos. Você não pode estar a fazer tantos filhos sem condições de os sustentar. E sair de 164 municípios para 325 é fazer outros filhos sem ter capacidade de os sustentar pelo sistema atual de governação. Não dá certo. Se a visão da UNITA fosse acolhida pela maioria, em que timings deveriam ser realizadas as eleições autárquicas? 2025. Acha que é realista? É realista, porque, Alves, deixa-lhe dizer uma coisa. Neste preciso momento, neste exato momento em que o país está, temos no calendário eleitoral do país eleições para 2027, já uma certeza. Se você não faz as autarquias em 2025, para 2026 terás uma sobrecarga, porque em 2027 tens que realizar autarquias.
Se não Não. faz em 2025, não faz em 2026, serás obrigado a juntar as duas eleições e fazê-las na mesma em 2027. Então tens que fazer opções. O que é que alivia mais os cofres? Se você fizer em 2025, claramente que estarás em condições de dizer, olha, vamos a tempo porque estão a faltar as leis, 2 leis, e estamos já em debate. Estamos em junho de 2024. Para 2025 ainda temos 6 meses efetivos para se preparar o processo. Porque precisa-se de um processo, o registro eleitoral é municipal, nenhum cidadão vota num município onde não reside, etc. Tem aqui entes para se preparar. É possível ou não é possível? É possível. E eu sempre digo, tivemos experiência do censo 2014 que decorreu em 15 dias. A prorrogação, se calhar, foi só, mas foram 15 dias, 2 semanas, fez-se o censo. Agora está-se a falar outra vez do censo e etc, etc. Vamos lá ver. Os dados estatísticos que temos têm ajudado para a governação? Não. Porque os índices de diferenciação são muito elevados. Então, nem mesmo para um instituto como o INE, o próprio governo sabe tirar proveito. Porque as informações estão lá. Mas, uma vez eleitos os órgãos autárquicos, onde é que iriam funcionar? Nas administrações municipais existentes, porque existem em todos os 164 municípios. Por exemplo, as assembleias municipais. As assembleias, encontra-se sempre espaço para se realizar ou para se instalar os entes das As assembleias são pequenos parlamentos municipais. Certamente. Com um número considerável de pessoas, Sim. com necessidade de instalações apropriadas, Exatamente. salas de reuniões, gabinetes, etc. Isso não existe. Eu sempre digo, tudo depende da vontade do homem. Alves, eu disse há pouco tempo numa das televisões, se houver sempre receio, e eu trouxe como analogia a independência, em 75 se os mais velhos, os jovens da altura dissessem, nós não estamos prontos para essa independência, não teríamos independência. Quem é que teve experiência da independência? Quando se proclamou a independência? Ninguém. Quem sabia onde é que se funcionaria, onde é que se deixaria de funcionar? Mas aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Embora depois muito mal conduzido o processo em si, mas aconteceu. Então tem que se dar sempre um passo. O risco de o processo autárquico realizado nas atuais condições não ser bem sucedido, não ser bem conduzido, Só se isso não não houver existe. vontade, só se não houver vontade política. Alves, o autarca tem um patrão, o povo que o elegeu. Tem que fazer a vontade do povo que o elegeu. O administrador municipal tem um patrão, o chefe que lhe nomeou. Tem que fazer a vontade do chefe que lhe nomeou. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque aquele que foi nomeado pelo chefe, o povo pode estar aqui a gritar. Para ele tem que cumprir aquilo que o chefe lhe disser. Mas o autarca, como sabe que o patrão dele é aquele povo que está aqui a gritar, tem que ir e corresponder às ansiedades do povo. E isso em termos de gestão, em termos de administração, em termos de serviço público, é sempre melhor avisado do que o modelo atual. Adriano Sabinhola, neste momento está a decorrer, um pouco por todo o país, não sei se já terá terminado, um processo de formação de quadros para as autarquias. É uma iniciativa do Ministério da Administração do Território, que está a formar pessoal das administrações. Este processo, sendo considerado necessário, também envolve quadros de outros partidos, da sociedade, ou apenas quadros das administrações? Infelizmente não tem sido abrangente. E ali também peca-se, né? Porque são fundos públicos para um fim público, etc, etc. Devia ser abrangente. Tem estado a servir apenas aos militantes do MPLA, aos que estão enquadrados nas administrações, o que é errado. Eu reprovo completamente isto. E eu lembro-me muito bem, eu pessoalmente, acho que foi ainda em 2014, ou um pouco mais para lá, na altura o Dr. Burnito de Souza era ministro da Administração do Território. Eu tinha necessidade de fazer essa formação, escrevi. Até hoje eu tenho a via daquela carta. Eu escrevi para ele, porque por acaso eu queria entrar para lá para fazer aquela formação. Até hoje nunca fui respondido. Está a entender? E naquela altura eu já era conotado como alguém muito exposto na UNIT e tudo. Claramente que isso tudo pesou. Mas devia abranger todos, porque depois o interesse é público. Está-se a formar pessoas que devem servir nas autarquias. Então não deve mais se olhar para a cor partidária.
Deve-se abranger, porque até as autarquias não se limitam aos partidos políticos, abrangem até aos grupos de cidadãos organizados e estruturados. Então a pessoa tem interesse que tenha acesso à formação, nem que para isso tenha algum valor a pagar, mas que tenha acesso. Nenhum acesso tem, fica muito complicado. Muito bem, deputado Adriano Sapinhala, secretário provincial da UNITA em Luanda, ainda nas vestes de deputado, qual é a projeção que faz para as próximas eleições? E esta pergunta surge pelo facto de haver muita futurologia. Acha que deverá haver uma revisão da Constituição antes das eleições? Haverá clima, já que tanto o MPLA, na voz do próprio presidente João Lourenço, como a UNITA, acham que a atual Constituição devia ser revista. Antevê um período antes de 2027, talvez em 2026, de acordo com a lei, para que se faça uma revisão constitucional e que aspectos da Constituição deveriam ser alterados. Bom, nós sim, como disse bem, defendemos também a revisão da Constituição. Então a revisão da Constituição é uma necessidade. Só que, por aquilo que nós defendemos, por exemplo, nós temos que rever bem essa questão da eleição do presidente. O presidente na República de Angola até hoje não é eleito de forma direta. Ele apanha a boleia de uma lista de deputados de um determinado partido e se o partido ganhar, então ele deixa de ser o primeiro deputado da lista e torna-se presidente da República. Mas, se calhar, os angolanos gostariam também de ter o privilégio de eleger diretamente o seu presidente. Além desse privilégio afetivo ou simbólico, qual era a eficácia em termos de governação? Comprometimento. Comprometimento, porque nesse preciso momento, se aqui passa a analogia que eu faço, o deputado João Lourenço, que foi catapultado para presidente da República, o comprometimento que tem é reduzido. E além desta questão da separação das eleições, a questão das terras que outras mesmos. Das terras? Das terras, até hoje, na base da Constituição de 2010, a terra é propriedade originária do Estado. E eu aqui trago uma boa provocação. O Alves, que nasceu antes da independência, já tinha os seus pais com alguma terra. Hoje, se o Estado quiser lhe retirar, não vai precisar nem vai querer ouvir do justificativo de que a terra que já herdou dos seus avós. E vão dizer, para nós precisamos, é o Estado e ponto final. E como é que seria? Terra e seria... depois não indemnizam. E vemos uma infinidade de situações de arbitrariedade nessa questão do desalojamento das populações, que é para rasgar os corações das pessoas. Hoje por hoje é um processo que só existia aqui em Luanda, mas agora está-se a abranger também para outras províncias. As pessoas a perderem as casas que construíram com um pouco do sacrifício que consentiram, mas depois disso já não tem direito. Chega lá alguém com uma máquina que veio com um homem armado atrás e passa por cima daquilo e acabou. Então, neste caso, como é que deveria ser a lei da terra? A terra seria propriedade de quem? Das comunidades? Sim, como foi já antes da revisão pontual de 2010. Porque nem houve conflito, não sei por que depois se mudou. A mudança não trouxe melhoria neste caso, só trouxe mais conflitos. É importante eu ir para as comunidades, ouvir as comunidades. E depois, Alves, veja mais uma coisa. Do jeito que depois os chineses vieram e começaram a sambarcar as terras, é chegar com a maquinaria e ocupar, e é originária do Estado. E o Estado passou aí uma declaração e os cidadãos que são os donos daquilo não têm nada a ganhar. E foi se estendendo. Esse problema existe. Já esteve em maior escala. Depois, com a redução dos chineses cá, também reduziu um pouco. Só que as instalações foram feitas e as pessoas perderam as suas terras. E é um dos elementos de conflito, até inclusive na governação. Há coisas tão profundas, mas tão profundas, que precisam ser respeitados. O Alves tem que ser respeitado. A partir da sua terra, no seu local de nascimento, ele tem que ser respeitado. E uma revisão da Constituição devolveria esta dignidade do cidadão, ao cidadão. Sim, e harmonizaria o processo. Não está dito que lá onde houver interesse do Estado não haja necessidade de se ocupar. Até pode-se, mas tem que haver termos regulamentados por lei para se fazer essa ocupação, onde o dono não saia prejudicado. Aqui, à volta de Luanda, nos bairros que eu falei há pouco tempo que vão nascendo,
O que tem acontecido não é. Aliás, o Alves até acompanhou, não só nos bairros, os que saíram da ilha e foram até o Zango até hoje não foram instalados como devia ser. E isso já data há mais de 10 anos. 15 anos, 15 mais anos ou menos. por aí. Então, há aqui muitos problemas que depois trazem. Repare, a lei pode ser injusta, mas aprovada, todos somos obrigados a cumprir. Então devíamos, no mínimo, aprovar leis justas. Mas, Adriano Sabinhola, insistindo na revisão constitucional, além da questão da terra, acha que há espaço, uma vez que a Constituição, a última revisão foi em 2021, pela própria Constituição, Exato. pode ser revista em 2026. 2026, 5 anos Acha depois. que haverá ambiente para que se operacionalize esta revisão constitucional? Boa pergunta. Olha, dependerá muito da postura do governo. Por quê? Por exemplo, um dos maiores receios dos angolanos sobre a revisão da Constituição na proposta do Executivo é a pretensa vontade do presidente João Lourenço pelo 3º mandato. Aí já a coisa não dá certo. Porque temos que respeitar os limites materiais da Constituição. Mas, caso houvesse uma revisão constitucional, os 2 mandatos do presidente João Lourenço seriam anulados. A situação seria zerada. Aí já foi outra vez o erro que aconteceu no debate da Constituição de 2010, depois da eleição do ex-presidente Eduardo Santos em 2008, em que depois, juristas mesmo chegaram aí para dizer, ok, aquilo tudo já não vale, e o Tribunal Constitucional caucionou. Está errado. Ele governou. Mas havendo uma nova Constituição, as eleições seguintes, neste caso de 2027, seriam realizadas com base na nova Constituição. Sim. Isto não anularia Os mandatos não do presidente João Lourenço, não. Aliás, mesmo ele a fazer isso. E é ali onde, e Alves, eu agradeço essa pergunta, muito, muito profunda. Mesmo trazendo esta perspectiva, não pode passar por cima dos limites materiais da Constituição. Ele pode conduzir o processo da revisão, como se calhar quem venha a trazer a iniciativa e tudo, mas tem que se respeitar. Fez os seus 2 mandatos? Fez. Bem ou mal? Fez. Tem que fazer balanços? Tem. Agora, se apegar ao poder, por amor de Deus, já temos exemplos bastantes de que não é o caminho. Que não, já temos exemplos bastantes que não é se apegar ao poder que se consegue fazer. E o presidente João Lourenço está com um dilema. Ele está com receio do day after. Só que o day after dele é construído agora. O dia seguinte. Exatamente, o dia seguinte. É construído agora. Como é que está a gerir o tempo que tem do seu mandato? Porque os receios só surgem porque você governou mal. Se você governar bem, não tem problema. E depois, quantos em África ex-presidentes existem? Vários. Até em Moçambique, a África do Sul, a Namíbia, Moçambique tem 2. Exatamente. A Namíbia também tem 2. Exatamente, estão ali os exemplos para não ter que sair da SADC. Mas o presidente João Lourenço, a essa altura, e no sistema em que vem fazendo, de uma governação completamente policial, né? Policial porque um pouco da dose de repressão que precisa ser revista, claramente não é boa. E isto faz com que ele tenha receios. Quando eu sair, e ainda mais com a postura que ele teve contra o seu antecessor, claramente que de forma natural vai tendo os seus receios. Quem vir vai me fazer aquilo. Porque ele quando fez não viu, mas agora tem receio do que fez no outro fez. Tem. Nós começamos esta entrevista perguntando como está a UNITA. Exato. E como estará em 2026, em que vai fazer um congresso. Vão manter o engenheiro Adelberto Costa Júnior na presidência ou haverá, digamos, a expectativa de mudança do presidente da UNITA? Essa questão tem 2 vertentes de resposta. Primeiro, o congresso é em 2025, já o próximo ano. É em 25? Já. E porque, reparem, em 2019, o Congresso de 2019 foi a repetição anulado do em sim, 2021. pois. Então, 4 anos dá em 2025. Mas, como eu digo, tenho uma visão bipolar da resposta disto. Primeiro, o partido é democrático. Vão surgir candidatos. E vão concorrer. Só que aí na UNITA não tem bem assim vencedores antecipados. Agora, se você perguntar, Adriano, e você? Claro que eu vou querer partir com o engenheiro Adalberto para a eleição 2027. Porque também, senão, depois parece que nós não sabemos o que queremos. Como é que na condição presente, você vai dizer, ok, temos congresso em 2025. O MPLA tem congresso ordinário em 2026. 26. Com um dilema grave.
tem que trazer outro candidato para 2027. Porque o presidente João Lourenço está condicionado. Já falamos do MPLA, mas estamos a perguntar sobre a UNITA. O presidente Adalberto, que tem a popularidade que tem a aceitação que tem, e você é membro da UNITA, quer o poder, ainda você vai fazer, mas vai ter dúvida. Aquele do MPLA até fazer a imagem dele, com o engenheiro que já tem a imagem feita, como é isso? Até uma pergunta, quer dizer, a resposta é muito óbvia, né? Independentemente de tudo, temos que ser racionais. E aqui agora falou o Adriano Sapinhão.